Bom, vocês viram aí hoje mais um ato de extrema delinquência judicial da lavra do ministro Alexandre de Moraes, canetando o Congresso Nacional e limando a Carla Zambelli, contrariando a decisão soberana do Congresso Nacional. Fica até o final desse vídeo para você saber o que eu acho que o Congresso deve fazer nesse momento. Primeira coisa, só para você entender, o que diz a Constituição Federal no que diz respeito à atribuição do Congresso Nacional? Está aqui bem claro, artigo 55, perderá o mandato o deputado ou senador, ali inciso 6, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. No caso, a Carla Zambelli, ela sofreu essa condenação criminal, então ela está ali em curso no inciso 6. Só que o que está dizendo lá embaixo o parágrafo 2º? Que diz que nos casos do inciso 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou Senado Federal, se for senador. Então, Câmara decide se for deputado, Senado decide se for senador. No caso, como ela é uma deputada, quem decide é a Câmara dos Deputados. Perceba que aqui não tem nada relacionado a STF. Não está dizendo que a decisão terá que ser confirmada pelo STF. Nada. Constituição Federal, decisão soberana da Câmara dos Deputados. E acabou. Mas vocês querem saber quem é que acha também, lá no fundo, que a decisão é soberana da Câmara dos Deputados? Então, acredite você, o Alexandre de Moraes. Nesse livro aqui, Direito Constitucional, é um livro antigo que eu usei na minha faculdade, e eu fui lá ver o que ele falava, essa edição, tudo bem, uma edição de 2004 ou 2003, uma decisão antiga na época que eu fazia faculdade, mas enfim, eu acredito que talvez não tenha mudado muito o que ele disse lá naquela edição. E o que ele disse no livro dele, ali marcado de amarelo, você vê que é um negócio meio antigo, né? Nos casos de infringência das incompatibilidades, falta de decoro parlamentar e condenação criminal, que é o caso da Zambelli, condenação criminal, em sentença transitada em julgado, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados. Olha o que ele diz ali embaixo. Ele diz que essas medidas são incensuráveis. Ele diz assim, o Poder Judiciário somente poderá analisar a legalidade da medida, pois as medidas políticas sujeitas à discrição de um dos poderes, ou seja, poder discricionário, são incensuráveis. Então aqui ele está dizendo que a decisão soberana do Congresso Nacional, no caso da Câmara dos Deputados, é uma decisão que é incensurável, não é passível de sofrer censura. Ele diz assim, salvo quando tomadas com desrespeito à Constituição ou às leis. Só que me diga, qual que é o desrespeito aqui? Se a própria Constituição está dizendo que esta é uma prerrogativa do parlamento, então a Constituição está sendo respeitada. Na outra página, o Alexandre de Moraes fala o seguinte, que este órgão, no caso, o órgão legislativo, é independente e autônomo, a fim de realizar o seu mister sem ingerências indevidas de outros órgãos estatais. Será que o Alexandre de Moraes, lá de 20 anos atrás, concordaria com o que faz o Alexandre de Moraes de 2025? Prossegue ele na página 433. Cabendo, portanto, ao Poder Legislativo a função legiferante, necessário se torna a previsão de diversas garantias para o bom e livre funcionamento do parlamento e fiel execução das tarefas por parte dos legisladores. Mas, Alexandre de Moraes, cadê o bom e livre funcionamento do parlamento que eu não estou vendo hoje? Olha o que ele coloca ali embaixo, no último parágrafo. Para o exercício de tão importante função, a função parlamentar, os diversos ordenamentos jurídicos consagram regras sobre imunidades parlamentares. E ele diz que essas regras de imunidade parlamentar são, olha, primado da legalidade e da própria existência e sobrevivência da democracia. Mas, Alexandre de Moraes, cadê a imunidade parlamentar que não valeu para o Daniel Silveira? Cadê a imunidade parlamentar que não vale mais para o Nicolas, condenado por fala, não vale mais para o Marcel Van Hatten, investigado por falar? Cadê a imunidade parlamentar? Você está dizendo aqui no seu livro que a imunidade parlamentar é primado da legalidade e da própria existência e sobrevivência da democracia. Isso quer dizer o quê? Que você acabou com a democracia? Olha o que o Moraes escreveu, ele teve a coragem de escrever um negócio desse na decisão. Isso aqui é a decisão dele, print da decisão dele. Na presente hipótese, em respeito à Constituição Federal, é o Poder Judiciário quem determina a perda do mandato parlamentar. Olha o que ele escreveu na decisão. Na presente hipótese, em respeito à Constituição Federal, é o Poder Judiciário quem determina a perda do mandato parlamentar. Bem diferente do que ele dizia no livro dele, no sentido de que quem determinava era o Legislativo.
Quando a gente diz que o Congresso Nacional foi fechado, isso não é figura de linguagem, isso não é exagero, isso de fato aconteceu. E nenhum ditador diz que está fechando o Congresso Nacional. Qualquer ditador diz que está agindo para preservar a democracia. E assim foi também na Venezuela, quando o Maduro fechou o Congresso Nacional, mas em nenhum momento ele disse, olha, estou fechando o Congresso Nacional. Claro que não. Eles fazem isso dizendo que estão atuando dentro da Constituição e fazem mesmo. Então, da mesma forma que o Maduro fechou o Congresso Nacional sem dizer que fechou, isso é exatamente o que está acontecendo agora com o senhor Alexandre de Moraes. Ou você acha o quê? Que ele vai assinar lá um decreto? No Diário Oficial vai ser publicado, estou fechando a partir de hoje o Congresso Nacional, vocês acham que ele vai dar o recibo? Você acha que ele vai escrever isso e vai publicar no Diário Oficial? Você é daquelas pessoas que devia achar também que o Lula, por não ter o contrato no nome dele, por não ter o imóvel no nome dele, então ele não era dono, não tinha documento, né? O Alexandre de Moraes, com essa conduta estúpida, delinquente, criminosa, ele está praticando um crime do Código Penal, que é esse aqui. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Vamos ler o que diz o Código Penal para saber se essa conduta dele se enquadra ou não? Está dizendo lá, tentar com emprego de violência ou grave ameaça, no caso ele usa da coerção estatal, ou seja, da violência e da ameaça estatal. Abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo, atenção, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Qual que é o poder constitucional que o Alexandre de Moraes está impedindo e restringindo de trabalhar? Não é o poder legislativo? Portanto, o Alexandre de Moraes, mediante um ato de coação, ou seja, um ato de violência e ameaça estatal, está impedindo o funcionamento de um dos poderes constitucionais, que é o poder legislativo. Portanto, a conduta dele se enquadra perfeitamente no tipo penal do artigo 359-L do Código Penal, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E agora você me pergunta, mas Ludmila, o que fazer? O que o Congresso Nacional tem que fazer? Eu estou falando Congresso porque não é apenas a Câmara dos Deputados que está sendo humilhada, que está sendo vilipendiada. É o Senado também, porque a partir do momento em que o Senado vê isso acontecer com a Câmara, o Senado não pode, não tem direito de ficar calado olhando o que está se passando na Câmara dos Deputados. Neste momento, o Congresso Nacional todo deve se reunir em sessão conjunta, rasgar a decisão delinquente, reabrir o Congresso Nacional e afastar imediatamente o criminoso.